Você já parou para se perguntar o que acontece com o seu corpo quando você para de correr ou até mesmo para de fazer musculação? Algumas coisas acontecem mais devagar e outras mais rápidas no seu corpo, de acordo com a ciência. Mas existem maneiras de manter o seu condicionamento, e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. O que você deveria privilegiar? Volume ou intensidade? O que acontece se você cortar teu treino pela metade em quantidade de horas na semana? A gente vai ver tudo isso em detalhe, baseado em ciência, como sempre. Bem-vindo aos Atletas da Geral, eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro, engenheiro e sou ultramaratonista. E aqui nos Atletas da Geral eu compartilho artigos científicos, tudo baseado em ciência para você melhorar a sua corrida. Não esqueça de seguir lá no arroba também a Andrea Costa Ultramaratonista, que é a nossa chefinha aqui do canal, e o meu Instagram pessoal, m.ravaneda. Bom, primeiro a gente precisa entender que se você é um corredor, você tem um certo volume médio semanal de corrida e uma parte desse volume é focado em intensidade. Eu vou usar aqui um exemplo de alguém que corre 40 km na semana, onde 10 km são intensos e os outros 30 são treinos mais leves, em Z2, intermediários, onde a pessoa não chega ali no limiar, nem no ritmo mais elevado próximo do VO2. Eu vou compartilhando aí na tela com vocês vários desses estudos enquanto eu for citando eles, mas um estudo principal foi realizado. O que acontece se eu diminuir a intensidade semanal? Isso acontece caso você venha de lesão, caso você esteja viajando, esteja num período que tenha muito trabalho, ou a sua parte familiar aí também precisa de mais atenção. O que aconteceria com o seu corpo e como você deve agir para não perder fitness, não perder condicionamento. Eu vou me basear em um artigo muito repautado cientificamente, que é de Bickel, de 2011, e outros artigos similares que fizeram pesquisa, então, diminuindo volume ou intensidade, e o que aconteceu, então, com o nível de fitness VO2 desses atletas. Vale lembrar, então, que o objetivo aqui é analisar com a queda do volume ou intensidade quanto que diminui do fitness do atleta. Esse fitness é considerado VO2, a economia de corrida, também quanto de oxigênio você usa para uma atividade física, nesse caso a corrida. Então foram usados vários parâmetros para definir o que é fitness e quanto você perderia desse condicionamento, né? A tradução de fitness seria condicionamento em um dado período. Então vamos lá, para o nosso exemplo aqui que eu dei para vocês, vamos diminuir 1/3 do volume. Então o que o estudo falou quando o atleta diminuiu 1/3 do volume? De 40 km então, vamos supor que você está fazendo 12 km a menos na semana. Então 28 km. Vale lembrar que esse estudo, esse protocolo desse artigo, se baseia sobre 15 semanas então diminuindo o volume. Sempre que eu for citar a diminuição de volume ou intensidade, é baseado em pelo menos 15 semanas, então aí mais de 3 meses. Quando o atleta diminuiu 1/3 do volume, foi de 40 para 28, por exemplo, mantendo essa parte da intensidade constante, mantendo então aqueles 10 km de intensidade na semana que eu citei, para o nosso exemplo, não houve perda nenhuma de condicionamento. Agora, quando o atleta reduziu 2/3 o volume, ou seja, a gente está falando aqui de diminuir 2/3 dos 40 km. Então a gente está falando em 2/3 de redução, é diminuir cerca de 26 km da semana, mantendo ali entre 13 e 14. Nesse caso, o atleta perde cerca de 10% de todo o condicionamento dele. Agora vamos dar uma olhada em manter o volume, mas diminuir a intensidade. Vamos diminuir então a intensidade em 1/3. Significa que daqueles 10 km mais intensos, a gente vai manter só 6,3 km, 6,6 km. E esses outros 3,5 km para 4, a pessoa faria então em Z2, num treino mais tranquilo. Então não esqueça, o volume semanal continua o mesmo, mas a parte intensa eu vou diminuir de tamanho. Diminuindo ela de 1/3, você tem uma queda de 21% no seu condicionamento. E quando você diminui 2/3 da tua parte intensa da semana, então desses 40 km na semana que você faz, você mantém só 3 km intenso e o resto tranquilo, você perderia 31% do seu condicionamento. Ou seja, significa que se você quiser manter o seu condicionamento em períodos que você está treinando menos, é melhor você tirar o volume e manter a intensidade do que simplesmente ficar rodando mais fácil, mantendo o volume, mas tirando a intensidade. Por isso que se você estiver fazendo uma viagem, estiver num período profissional pessoal complicado, quando você tira até 1/3 do volume, você não deve se preocupar. Agora, se você tirar até 2/3 do volume, aí sim você começa a ter uma queda do seu condicionamento durante 15 semanas, tirando 2/3, mesmo assim seu condicionamento cai só 10%. E já eu vou passar dicas para você de como você pode melhorar esse condicionamento ou no mínimo não perder ele durante um certo período de 2, 3 ou 4 semanas que você às vezes nem pode treinar.
Algumas pesquisas mostram, artigos interessantes e respaldados mostram que se você ficar até 3 semanas sem treinar, você não apresenta atrofia, ou seja, você não começa a apresentar realmente a perda. Mas obviamente 3 semanas sem treinar, você não apresentará ganho nenhum e restará então no nível estável ali muscular. Vale lembrar também que é muito provável que você perca um pouco de água ali dentro das células musculares, que aparenta que você diminua, mas em termos de estrutura muscular em si e de força você não teria grandes perdas. O estudo de Bickel de 2011, mais voltado para a musculação, mostra que se você mantém 1/3 dos seus treinos de musculação, você ainda não apresenta queda do seu fitness. Sobretudo em atletas jovens, você consegue manter o nível de hipertrofia. E um estudo lá dos anos 90 mostra que a sua força não diminui em 14 dias. Depois disso, sua força começa a diminuir na maioria dos exercícios. Você já deve ter falado de tapering, ou que a gente chama no Brasil de polimento. Você vai fazer uma meia maratona, uma maratona, 10 km, 5 km. Não é normal que você descanse mais na semana que precede a sua corrida, para você chegar lá mais descansado? Na ciência, a gente chama isso de supercompensação. Você vai causar um dano planejado no seu corpo, vai aumentar o seu fitness, você vai ficar cansado realmente, aí você descansa e logo após esse descanso você vai atingir um nível de fitness ainda melhor do que a fase de pico do seu treinamento. E é por isso que você não deve ter ficado chocado com os resultados que eu mostrei para você sobre intensidade e volume. O que a ciência diz sobre essa parte de polimento antes de você fazer uma prova? Que você deveria reduzir o volume, mas manter a intensidade dos treinos. E é exatamente isso que a gente viu aqui sobre a perda ou não de condicionamento. Se você diminui o volume que você corre na semana de 1/3, no máximo 2/3, pouco afeta seu condicionamento, sobretudo se você diminui só 1/3 até 50%. E mantém essa parte de intensidade. Ou seja, você vai estar mais descansado mantendo essa parte intensa e você vai chegar para a tua prova com tudo. Por outro lado, se você vai diminuir a intensidade e mantém o volume, nesse caso você vai perder condicionamento mais rapidamente. Por isso, para antes de uma prova, o ideal é que você reduza até 2 semanas antes da prova, comece a reduzir o volume, mas mantendo ainda a intensidade. Ou seja, em vez de você fazer corridas ali de 10, 12 km, você vai fazer de 7, 6, 8, mas mantendo ali aqueles quilômetros intensos na média da semana. Por exemplo, para o nosso colega aí de 40 quilômetros na semana que eu citei lá no começo do vídeo, se você for fazer um taper, por exemplo, para uma meia maratona, você começaria a reduzir ali nas 2 semanas que precedem a meia maratona. Primeira semana você reduziria ali a 30% do volume, na segunda semana você já cortaria ali para 60%, 50% do volume, que é quando você vai fazer a prova e precisa estar descansado. E você não perderia condicionamento, ao contrário, com a supercompensação você estaria ainda melhor. E agora, para a parte final do nosso vídeo, chega você me falando, mas Michael, eu vou precisar cortar o volume assim, bastante, drasticamente, qual a melhor maneira de não perder o máximo possível de condicionamento? Eu quero manter num bom nível. Primeiro, você pode usar cross-training, ou seja, fazer outros esportes para manter seu condicionamento. Talvez sair correr não seja para você prático onde você está, mas talvez pedalar seja mais fácil, talvez para você manter uma atividade ali, nem que seja de musculação, para você manter pelo menos o nível de força. Mas falando de endurance, para quem quer manter o nível de corrida, etc., o ideal é que você dê pelo menos alguns strides, que é aquela corrida que você vai de 0 a 100 metros acelerando, chega lá nos 100 metros acelerando uma velocidade que seja de limiar, uma velocidade que seja legal para você, né? Você esteja num pace rápido, mas não no seu máximo, e você volta caminhando e você faz isso pelo menos de 6 a 10 vezes. Se você manter isso 2 vezes por semana, pelo menos a parte neuromuscular e de economia de energia você não vai perder, o que vai ajudar você a manter o seu condicionamento. Então seria ideal você manter essa parte com muito menos volume, mas pelo menos mantendo essa intensidade, ensinando para o seu corpo que ele precisa continuar se movimentando e ensinando para ele essa parte neuromuscular do movimento das pernas para que você não perca. Se você já ficou sem correr 3 semanas, 4 semanas, você já deve ter percebido que quando você volta parece que você nunca correu na vida, parece que é estranho o movimento das pernas. Então se você conseguir manter, nem que seja com um treino desse na semana ou 2, onde você faz 6 a 10 acelerações dessa de 100 metros, tá feito, você vai manter o condicionamento máximo possível. Lembre que o estudo que eu citei entre volume e intensidade considera muitas semanas, 15 semanas. Se o teu caso é 3, 4, 5 semanas, você tem a tendência de perder bem menos condicionamento, dependendo de qual é o equilíbrio que você deixou entre intensidade e volume. Lembre, sempre tente deixar a intensidade como ela sempre foi, se for para diminuir alguma coisa que seja o volume. Inclusive, se você já ficou aí fazendo um taper meio forçado porque estava em algum problema pessoal ou de trabalho,
cenário profissional e você foi para uma prova com 3 semanas antes você não correu nada e foi fazer uma prova. Muito provável que você tenha ido bem nessa prova. A única coisa é que a parte mental vai ficar ali te castigando porque parece que a perna está mais pesada, parece que você está fazendo ali um esforço maior e mentalmente é realmente mais difícil. Mas para as pernas que estão frescas, você teve uma super compensação. Então você conseguiria correr sua prova normalmente no pace desejado. Esse é o nosso vídeo sobre como manter o condicionamento mesmo quando você precisa, por algum motivo, treinar menos. Sempre lembre, mantenha a intensidade, se precisar diminuir o volume, se precisar diminuir drasticamente o volume, tente fazer os strides, então esses 100 metros é acelerando até o final de 6 a 8 vezes em cada treino, tentando fazer pelo menos 2 vezes na semana isso, se possível, se não, usar bicicleta e outros esportes como complemento nesse cross-training. Eu sou Michael Ravaneda, espero você no próximo vídeo aqui dos Atletas da Geral. Deixa seu like e segue a gente lá no @ da Andrea Ultra e também aqui o meu m.ravaneda, os links estão na descrição. Precisando de um treinador, tem o treinamento do Penido com a planilha dele, ele treina tanto eu quanto a Andrea e a gente espera você no próximo vídeo dos Atletas da Geral.